Leonardo, como foi a experiência de fazer faculdade nos Estados Unidos? Foi uma experiência muito bacana, algo que agregou muito na minha vida. Não foi algo fácil, com certeza não foi algo fácil. Eu tinha só 17 anos, né? Tendo morado lá já quando eu era mais novo, eu gostei muito da experiência, gostei muito de morar nos Estados Unidos, então eu resolvi que eu queria voltar para lá. Então, quando eu terminei o colegial no Brasil, eu apliquei para uma faculdade nos Estados Unidos, a LDS Business College, para fazer o curso de administração lá. Naquela época era tudo mais fácil, né? O dólar e o real estavam praticamente 1 para 1. Hoje é um pouquinho mais difícil, o dólar está um pouquinho mais alto, mas naquela época foi possível principalmente por esse motivo. E eu fui para lá com a cara e com a coragem, né? Tinha uma amiga que morava lá, liguei para ela, falei, olha, me ajuda, me arruma um lugar para eu ficar, né? Que eu estou indo começar a faculdade mês que vem. E aí eu comecei a dividir a quarto lá com um americano e comecei a estudar. Não tinha carro na época, ia de ônibus, morava em Utah, que foi onde eu morei antes, né? E é um estado muito frio, cheguei lá na época de frio. Então, de manhã saía cedo para a faculdade, cheio de roupa, aquela neve até chegar no ponto de ônibus, o pé molhava, chegava encharcado, mas foi uma experiência que me ajudou demais. No começo foi muito difícil, queria voltar o tempo inteiro, voltar para casa, né? Meu pai falava, não, fica aí, aguenta, as coisas vão melhorar. E melhoraram, né? Tanto que depois de um mês era até difícil eles conseguirem me achar em casa, me ligar para conversar comigo, porque a gente se adapta, né? Mas o começo é difícil, é uma nova língua, uma nova cultura, as pessoas são diferentes, então isso é normal, mas isso me ajudou para a vida, né? Me ajudou para me tornar um empreendedor e foram experiências que foram muito, muito legais mesmo. Eu recomendo demais, se você tiver oportunidade, se você tem esse desejo, corra atrás. Não precisa ser Estados Unidos, pode ser Canadá, Irlanda, Inglaterra, né? Qualquer outro lugar, mas é uma experiência de vida fantástica que faz a gente crescer demais. E o inglês, então, nossa senhora, ajuda muito, né? Lá eu tive que aperfeiçoar meu inglês ao máximo, porque eu estava fazendo faculdade, então eu tinha que apresentar trabalhos, tinha que escrever redações em inglês junto com os americanos, então eu tive que aperfeiçoar muito isso. Tive que passar também no TOEFL, tá? O TOEFL é uma prova que as universidades pedem para você poder entrar. A gente, inclusive, é um centro aplicador de TOEFL aqui na cidade de Uberlândia. Quem precisar fazer o TOEFL pode nos procurar, tanto o TOEFL como o TOEIC. A diferença é que o TOEFL ele é mais acadêmico e o TOEIC ele é mais para empresas, para ir trabalhar numa empresa, para ter uma base de nota. O pessoal também faz muito TOEIC, quem está fazendo medicina, para residência também é um teste que se pede bastante. E nós somos centro aplicador dos dois testes aqui em Uberlândia. E eu tive que fazer com 17 anos só, tirei uma nota muito boa, consegui passar na faculdade, né, com a minha nota na época. E hoje, inclusive, a gente prepara nossos alunos para o TOEIC e para o TOEFL. Como é que é essa preparação? A gente tem já no 5º estágio, né, do nosso curso, aulas que preparam para isso, as Pro Classes, né, que são aulas onde o aluno vai ver esses tipos de exercícios, onde ele vai trabalhar com elaboração de textos. E a gente também tem um preparatório mais específico, mas é para quem já fala inglês, já quem tem um nível muito bom de inglês, a gente prepara especificamente para esses testes de proficiência, fazer exercício e tudo. Então quem tem vontade aí de ir para fora tem que pensar aí nesses 2 testes, que eles são testes que são pedidos e são muito importantes. Mas primeiro tem que falar inglês, tá? Às vezes a pessoa, eu preciso fazer o TOEFL para daqui 3 meses. Legal, como é que tá seu inglês? Nunca fiz. Aí não dá para te preparar se você não consegue nem falar inglês primeiro. Então você tem que ter um inglês bacana para então poder preparar você para esses testes de proficiência. E eu recomendo demais, uma experiência fantástica, uma experiência de vida, conhecer uma nova cultura. E o inglês, ele obviamente melhora demais, porque você vai estar inserido no inglês, vai estar o tempo inteiro falando inglês.
desde, é claro, que você se propõe a isso, né? Eu, no meu caso, como estava fazendo faculdade lá, eu trabalhava na própria faculdade, né? Limpei muito banheiro, passei muito aspirador de pó no chão da faculdade. Estou qualificado até para ser um diplomata, né? Quem já limpou muito banheiro lá, fritou muito hambúrguer, pode ser diplomata, segundo aconteceu na nossa história política uma vez. Mas tudo isso serviu de experiência. Então eu recomendo que aqueles que têm esse desejo, que têm essa vontade, que corram atrás, que é possível, sim, não é tão difícil, mas primeiro tem que estar falando inglês.